Rafael Mendes estava sentado em seu escritório no 25º andar do edifício Copacabana, no centro financeiro de São Paulo, olhando pela janela os carros que pareciam formiguinhas lá embaixo. Em 3 horas, teria a reunião mais importante de sua vida. Uma reunião que decidiria se manteria o controle da Mendes Incorporações, a empresa que havia construído com suas próprias mãos durante 15 anos, ou se seria obrigado a vendê-la por uma fração do seu valor. Tudo por causa de um contrato, um único documento que provaria sua inocência nas acusações de irregularidades que seus concorrentes haviam levantado. Sem ele, os investidores retirariam todo o dinheiro e sua empresa iria à falência em questão de semanas. Rafael passou a mão pelos cabelos grisalhos e suspirou. Tinha 42 anos, nunca havia se casado, dedicara toda a sua vida aos negócios. A empresa era tudo o que tinha. E agora, por um descuido, por ter perdido aquela maldita pasta com os documentos originais na semana passada, estava prestes a perder tudo. Tocaram à porta. Era Márcia, sua secretária há 10 anos. Senhor Mendes, os advogados estão aqui. Querem revisar uma última vez a estratégia para a reunião. Mande-os entrar, respondeu Rafael, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Os 3 advogados entraram com pilhas de papéis. Dr. Silveira, o mais experiente, balançou a cabeça com pesar. Rafael, sem os documentos originais, nossa posição é muito fraca. Temos cópias, mas Eduardo Castilho e seus sócios vão alegar que são falsificadas. Precisamos nos preparar para o pior. Quanto tempo temos? Perguntou Rafael. 2 horas e 50 minutos, respondeu outro advogado olhando o relógio. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, no meio do movimento de pedestres, viu algo que chamou sua atenção. Uma menina pequena, de talvez 8 ou 9 anos, estava sentada na calçada em frente ao prédio, abraçando uma pasta de couro marrom. Seu coração parou por um segundo. Aquela pasta era idêntica à que havia perdido. Com licença, disse Rafael saindo do escritório sem dar explicações. Pegou o elevador e desceu os 25 andares num estado de ansiedade crescente. Quando chegou ao térreo, correu até a saída do prédio. A menina ainda estava lá, sentada na calçada, descalça, com a roupa suja e rasgada, mas abraçando a pasta como se fosse um tesouro. Rafael se aproximou devagar, tentando não assustá-la. Oi, disse com voz suave. Qual é o seu nome? A menina levantou o olhar. Tinha olhos castanhos grandes e espertos, mas também uma expressão de desconfiança. Júlia, respondeu baixinho. Júlia, essa pasta que você tem, onde a encontrou? A menina apertou mais a pasta contra o peito. Por que quer saber? É sua? Rafael agachou na altura dela. Sim, acho que é minha. Perdi uma igual há uma semana. Pode me dizer onde a encontrou? Júlia o estudou com atenção, como se tentasse decidir se podia confiar nele. Você me dá alguma coisa se eu te devolver? A pergunta foi direta, sem rodeios. Rafael percebeu que a menina estava com fome. Seus olhos tinham aquela aparência de quem não comia direito há dias. O que você quer? Comida. E talvez um lugar para dormir hoje à noite. Está fazendo frio. Rafael sentiu um aperto no peito. Olhou ao redor e viu que algumas pessoas passavam por eles olhando com curiosidade. Não era o melhor lugar para uma conversa. Você aceita se formos tomar um lanche e conversarmos com calma? Júlia hesitou, depois assentiu lentamente. Rafael a levou à lanchonete do prédio ao lado. Pediu um sanduíche, batata frita, suco e um pudim para ela. Júlia comeu com uma fome que partia o coração, como se não soubesse quando seria a próxima refeição. Agora me conta onde encontrou a pasta, disse Rafael. Na Praça da República, 3 dias atrás. Estava debaixo de um banco, toda molhada da chuva. Pensei que alguém havia jogado fora. E por que não levou para a polícia? Júlia deu uma risada sem humor. A polícia não gosta de meninos como eu. Sempre acham que a gente roubou alguma coisa. Rafael sentiu um nó na garganta. A menina tinha razão. Você mora na rua? Às vezes. Quando não tenho onde ficar, durmo na praça ou embaixo do viaduto. E seus pais? Júlia parou de comer e baixou o olhar.
Minha mãe morreu ano passado, não conheci meu pai. E quem cuida de você? Eu me cuido sozinha. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que havia escutado. Aquela menina, que não devia ter mais que 9 anos, vivia sozinha nas ruas de São Paulo, e agora tinha em suas mãos o documento que podia salvar ou destruir sua empresa. Júlia, preciso te pedir um favor muito grande. Essa pasta realmente é minha e tem documentos muito importantes dentro. Documentos que podem salvar minha empresa. Que tipo de empresa? Construo prédios e casas. Dou trabalho para muitas pessoas. Se eu perder esses documentos, vou ter que fechar a empresa e muita gente vai ficar sem emprego. Júlia olhou para a pasta, depois para ele. E o que você me dá em troca? Rafael pensou rápido. Tinha pouco mais de 2 horas até a reunião. O que você quiser. Dinheiro, um lugar para morar, escola... Escola? Os olhos de Júlia se iluminaram. Eu sempre quis ir à escola, mas nunca pude. Então está combinado. Você me devolve a pasta e eu te coloco numa boa escola particular. Te dou um lugar para morar e comida todos os dias. Júlia ficou pensativa por um longo momento. Como eu sei que você vai cumprir sua promessa? Os adultos sempre mentem para as crianças. A observação de Júlia foi como uma punhalada. Rafael percebeu que aquela menina havia aprendido a desconfiar do mundo muito cedo. Você tem razão. Muitos adultos mentem mesmo. Mas eu te dou minha palavra e, se quiser, podemos fazer isso de forma oficial, com papéis assinados. Júlia abriu a pasta lentamente e olhou os documentos lá dentro. Obviamente não sabia ler, mas parecia entender a importância do que estava segurando. Estes papéis são mesmo tão importantes assim? São os mais importantes da minha vida. Júlia fechou a pasta e a empurrou através da mesa em direção a Rafael. Então pegue, mas você prometeu. Rafael pegou a pasta com mãos trêmulas. Abriu rapidamente e viu todos os documentos originais lá dentro, um pouco úmidos e amassados, mas legíveis. O contrato que provava sua inocência estava ali, intacto. Sentiu uma onda de alívio tão grande que quase chorou. Júlia, você acaba de salvar minha empresa. Nunca vou esquecer isso. E agora? Rafael olhou o relógio. Tinha 1 hora e 40 minutos para a reunião. Agora vou cumprir minha promessa. Mas primeiro, preciso ir a uma reunião muito importante. Você pode esperar? Onde? No meu escritório. Tem televisão, sofá e minha secretária pode pedir mais comida se você quiser. Júlia assentiu. Pela primeira vez desde que a conheceu, Rafael viu um sorriso genuíno em seu rosto. De volta ao escritório, Rafael explicou rapidamente a situação para Márcia. Quero que cuide muito bem dela. Peça o que quiser de comer, deixe ela assistir televisão. E Márcia, a partir de hoje, Júlia vai fazer parte das nossas vidas. Márcia olhou para a menina suja sentada no sofá de couro italiano do escritório e depois para Rafael, confusa. Senhor Mendes, o que está acontecendo? Uma lição de humanidade, respondeu Rafael. Essa menina me salvou e agora vou salvá-la também. A reunião aconteceu na sala de conferências do 26º andar. Eduardo Castilho, seu principal rival, estava lá com seus advogados, junto com os representantes dos bancos e dos investidores. Todos tinham expressões sérias. Bom, Rafael, começou Eduardo com um sorriso falso. Chegou a hora da verdade. Onde estão os documentos originais que provam que você não superfaturou as obras do complexo empresarial? Rafael abriu sua pasta calmamente e tirou os documentos. Estão aqui. A expressão de Eduardo mudou completamente. Ele havia apostado tudo na certeza de que Rafael não conseguiria apresentar os originais. Esses documentos estavam perdidos há 1 semana, disse um dos investidores. Estavam. Mas foram encontrados, respondeu Rafael. E como podem ver, provam claramente que todas as obras foram executadas dentro do orçamento aprovado. Não houve superfaturamento. O contador dos investidores analisou os documentos por 40 minutos. Depois, ergueu a cabeça e assentiu. Os documentos são autênticos e demonstram que não houve irregularidades. Senhor Mendes, a acusação não procede. Eduardo Castilho ficou vermelho de raiva. Que isso não pode estar acontecendo. Esses documentos estavam perdidos.
Mas agora foram encontrados, disse Rafael calmamente, e nossa empresa continuará operando normalmente. A reunião terminou com a confirmação de que Rafael manteria o controle total da Mendes Incorporações. Os investidores renovaram sua confiança e até aumentaram o aporte de capital para novos projetos. Quando Rafael voltou ao seu escritório, encontrou Júlia dormindo no sofá, abraçada a um urso de pelúcia que Márcia havia comprado para ela. Como ela está? Perguntou em voz baixa. Tomou 2 sanduíches, um milkshake e ainda comeu uma fatia de bolo, respondeu Márcia. Depois ficou vendo desenhos na televisão até adormecer. Coitadinha, devia estar exausta. Rafael se sentou numa poltrona, observando Júlia dormir. Pela primeira vez em sua vida de empresário bem-sucedido, entendeu que havia algo mais importante que dinheiro e negócios. Havia pessoas que precisavam de ajuda. Márcia, amanhã quero que você pesquise as melhores escolas particulares da cidade. E também preciso encontrar uma assistente social para me ajudar com os trâmites legais. Trâmites legais? Vou adotar Júlia. Márcia arregalou os olhos. Senhor Mendes, o senhor tem certeza? É uma decisão muito importante. Rafael olhou novamente para a menina dormindo. Ela me salvou, Márcia. Agora é minha vez de salvá-la. Quando Júlia acordou, já estava escurecendo lá fora. Rafael estava sentado em sua mesa trabalhando, mas parou quando viu que ela havia acordado. Dormiu bem? Júlia se espreguiçou e olhou ao redor como se tivesse esquecido onde estava. Sua reunião acabou? Acabou. E correu muito bem, graças a você. Então sua empresa está salva? Está. E agora vou cumprir minha promessa. Rafael se levantou e se sentou no sofá ao lado dela. Júlia, quero te fazer uma proposta. É algo maior do que combinamos. A menina o olhou com curiosidade. Que tipo de proposta? Quero te adotar. Quero que seja minha filha oficialmente. Teria uma casa, escola, roupas, comida, tudo o que uma criança precisa. E o mais importante, teria uma família. Júlia ficou quieta por um longo momento, processando o que havia escutado. Por que faria isso por mim? Mal me conhece. Porque você fez algo hoje que mudou minha vida. Não só me devolveu os documentos, me ensinou que existe algo mais importante que negócios. E porque acho que nós dois estávamos sozinhos e talvez possamos estar juntos. Você mora sozinho? Moro. Nunca me casei, nunca tive filhos. Dediquei minha vida toda ao trabalho e descobri hoje que isso não basta. Júlia olhou pela janela do escritório, vendo as luzes da cidade se acendendo. E se eu não souber ser filha? Nunca tive um pai de verdade. E eu nunca fui pai. Podemos aprender juntos. Júlia sorriu. Foi o segundo sorriso genuíno que Rafael viu no rosto dela. Então aceito. Mas tenho uma condição. Qual? Quero ajudar outras crianças como eu. Crianças que moram na rua e não têm ninguém. Rafael sentiu um orgulho imenso da menina. Isso pode ser arranjado. Que tal criarmos um projeto social da empresa para ajudar crianças em situação de rua? Sério? Sério? Será nosso primeiro projeto juntos. Júlia se jogou nos braços de Rafael e ele a abraçou forte. Naquele momento, tanto o empresário milionário quanto a menina de rua entenderam que haviam encontrado algo que não sabiam que estavam procurando. Uma família. Fazemos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra milagre na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. Os primeiros dias de Júlia na vida de Rafael foram uma montanha-russa de emoções e descobertas. Primeiro, Rafael a levou a um hotel 5 estrelas nos Jardins, enquanto providenciava os papéis para a adoção. Júlia nunca havia visto uma cama tão grande, nem um banheiro com banheira. Posso mesmo usar tudo isso? Perguntou ela tocando nas toalhas macias. Pode e deve. A partir de agora, você tem direito a todas essas coisas. Rafael contratou uma assistente social chamada Doutora Carmen, que o ajudou a navegar pelo complexo processo de adoção. Como Júlia não tinha família conhecida e vivia em situação de rua, o processo seria mais rápido, mas ainda levaria alguns meses. Senhor Mendes, explicou Doutora Carmen, enquanto isso, você pode ser tutor temporário de Júlia, mas precisamos de algumas coisas.
um apartamento adequado para uma criança, matrícula em escola e acompanhamento psicológico para ela. Tudo o que for necessário, respondeu Rafael. O primeiro passo foi comprar roupas. Rafael levou Júlia ao shopping mais caro de São Paulo, mas rapidamente percebeu que não fazia ideia de como comprar roupas para uma menina de 9 anos. Que tipo de roupa você gosta? Perguntou ele na primeira loja. Júlia olhou ao redor com olhos arregalados. Nunca havia visto tanta roupa nova junta. Não sei. Na rua a gente usa o que encontra. Uma vendedora se aproximou e, vendo a situação, ofereceu ajuda. Posso ajudá-los? Vocês são pai e filha? Somos, respondeu Rafael sem hesitar, e precisamos de um guarda-roupa completo para ela. 2 horas depois, saíram da loja com 10 sacolas cheias de roupas, sapatos, pijamas e até alguns brinquedos. Júlia estava usando um vestido azul novo e tênis brancos que brilhavam quando ela caminhava. Me sinto diferente, disse ela, olhando seu reflexo numa vitrine. Como assim? Como se eu valesse alguma coisa. A frase partiu o coração de Rafael. Ele parou de caminhar e se agachou na altura dela. Júlia, você sempre valeu muito. As roupas não mudam isso. Elas só mostram por fora o que você já era por dentro. Especial. O segundo passo foi encontrar uma escola. Rafael visitou 3 colégios particulares em Moema e Vila Madalena. Em todos explicou a situação de Júlia e pediu apoio pedagógico especial, já que ela nunca havia frequentado a escola. No Colégio Santa Isabel, a diretora professora Helena se mostrou mais receptiva. Senhor Mendes, trabalhamos com muitas crianças que chegam aqui em situações diferentes. Júlia vai precisar de reforço escolar, mas isso não é problema. Nossa prioridade é fazer com que ela se sinta acolhida. Rafael também providenciou aulas particulares de reforço em casa. Contratou a professora Marina, especialista em alfabetização de crianças. Júlia é muito inteligente, disse a professora depois da primeira aula. Ela aprendeu a sobreviver na rua, o que exige uma inteligência prática incrível. Agora só precisamos canalizar isso para o aprendizado formal. O terceiro passo foi encontrar uma casa adequada. O apartamento de solteiro de Rafael no Morumbi não era apropriado para uma criança. Ele decidiu comprar uma casa na Vila Madalena, com quintal, 4 quartos e muito espaço para Júlia brincar. Por que uma casa tão grande? Perguntou Júlia quando foram visitá-la. Porque você precisa de espaço para crescer e porque talvez um dia você queira trazer amigos da escola. Posso mesmo trazer amigos? Claro, sua casa deve ser um lugar onde você se sinta feliz e à vontade. Enquanto a casa estava sendo preparada, Rafael e Júlia ficaram num apartamento alugado. Foi durante essas primeiras semanas que realmente começaram a se conhecer. Rafael descobriu que Júlia era incrivelmente observadora. Ela notava coisas que ele nunca havia percebido. Como o porteiro sempre parecia triste, como a vizinha do andar de cima caminhava devagar porque devia estar doente, como os pássaros no parque tinham comportamentos diferentes dependendo do clima. Como você sabe dessas coisas? Perguntou Rafael. Na rua você aprende a observar tudo. Se você não prestar atenção, pode se meter em problemas. Júlia também descobriu que Rafael trabalhava muito e às vezes esquecia de comer. Você não pode pular refeições, disse ela numa tarde quando encontrou Rafael trabalhando no laptop às 3 da tarde sem ter almoçado. Você está certa. É que quando estou concentrado no trabalho... Minha mãe dizia que o corpo é como uma máquina. Se você não colocar combustível, ela para de funcionar. Rafael fechou o laptop e sorriu. Sua mãe era uma mulher sábia. Que tal pedirmos uma pizza? As noites eram um momento mais especial. Rafael havia comprado vários livros infantis e lia para Júlia antes de dormir. Ela escutava cada palavra com atenção total, fazendo perguntas sobre tudo. Por que a princesa precisa ser salva pelo príncipe? Perguntou ela numa noite. Ela não pode se salvar sozinha? Pode sim, aliás, você me salvou, não foi? É verdade. Então eu sou uma princesa? Você é minha princesa. 1 mês depois da primeira reunião deles, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Eduardo Castilho, seu rival nos negócios. Rafael, precisamos conversar.
Sobre o quê? Sobre a menina. Sei que você a adotou e sei de onde ela veio. Acho que você deveria saber algumas coisas sobre o passado dela. Rafael sentiu um arrepio na espinha. Que tipo de coisas? Não posso falar por telefone. Nos encontramos amanhã no meu escritório? Rafael aceitou, mas ficou preocupado. O que Eduardo poderia saber sobre Júlia? No dia seguinte, deixou Júlia na escola e foi ao escritório de Eduardo. O rival o recebeu com uma expressão séria. Rafael, contratei um detetive para investigar você depois que perdeu aqueles documentos. Queria encontrar algo que pudesse usar contra você. E? O detetive descobriu algumas coisas sobre a menina que você adotou, coisas que você precisa saber. Eduardo abriu uma pasta e tirou várias fotos e documentos. Júlia não é só uma menina de rua qualquer. Ela é filha de Marina Santos, que trabalhou na sua empresa há 2 anos. Rafael arregalou os olhos. Isso é impossível. Marina era assistente administrativa no departamento de obras. Foi demitida por justa causa quando descobriram que ela estava vendendo informações confidenciais para a concorrência. Rafael se lembrou vagamente do caso. Uma funcionária havia sido demitida por vazamento de informações, mas ele não acompanhou os detalhes. Continue. Marina morreu num acidente de carro há 1 ano. Júlia ficou sozinha porque não tinha mais nenhum parente. Foi para um abrigo, mas fugiu e acabou nas ruas. Rafael processou a informação lentamente. Por que está me contando isso? Porque quero fazer um acordo com você. Que tipo de acordo? Eduardo se inclinou para a frente. Eu tenho informações que podem arruinar a reputação de Júlia e, por consequência, a sua também. Imagine se a mídia descobrir que você adotou a filha de uma ex-funcionária que foi demitida por corrupção. O que você quer? Quero que você me venda 40% da sua empresa por metade do valor de mercado. Em troca, essas informações nunca vão a público. Rafael se levantou furioso. Você está me chantageando. Estou oferecendo um negócio. Pense bem, Rafael. Você luta 15 anos para construir uma reputação e agora pode perdê-la por causa de uma menina que conheceu há 1 mês. Rafael saiu do escritório sem responder. Sua mente estava um turbilhão. Durante todo o caminho para casa, pensou nas implicações do que havia descoberto. Quando chegou em casa, encontrou Júlia fazendo lição na mesa da cozinha com a professora Marina. Oi, papai, disse ela correndo para abraçá-lo. O coração de Rafael se apertou. Nas últimas semanas, havia se acostumado a ser chamado de papai. Era a primeira vez em sua vida que alguém dependia completamente dele. Depois que a professora foi embora, Rafael se sentou ao lado de Júlia. Júlia, preciso te perguntar uma coisa sobre sua mãe. A menina parou de desenhar e o olhou com atenção. Qual era o nome completo dela? Marina Santos. Por quê? Onde ela trabalhava? Júlia pensou por um momento. Numa empresa grande. Ela dizia que construía prédios. Era longe de casa. Ela tinha que pegar 2 ônibus. Rafael sentiu o estômago afundar. Eduardo estava certo. Júlia, sua mãe. Ela teve alguns problemas no trabalho. A menina baixou a cabeça. Ela disse que o chefe dela a demitiu porque achava que ela tinha feito algo errado. Mas mamãe dizia que não fez nada de errado, que alguém a culpou de algo que não fez. Você acredita nela? Claro, minha mãe nunca mentia. Rafael olhou para Júlia, seus olhos honestos, sua expressão sincera, e tomou uma decisão. Júlia, não importa o que aconteceu com sua mãe no trabalho. Isso não muda nada entre nós. Por que está perguntando isso? Rafael hesitou. Júlia era ainda uma criança, mas havia amadurecido cedo demais por causa das circunstâncias. Porque talvez algumas pessoas tentem usar o passado da sua mãe para nos prejudicar. Como assim? Há pessoas que não gostam que eu tenha adotado você. Elas podem tentar causar problemas. Júlia ficou quieta por um momento, depois perguntou: Você vai desistir de mim? A pergunta foi como um soco no estômago de Rafael. Nunca. Nunca vou desistir de você. Mesmo se trouxer problemas, Júlia, você me salvou quando eu estava prestes a perder tudo. Agora é minha vez de te proteger, não importa o que aconteça. Júlia sorriu e voltou a desenhar. Então está tudo bem. Nós 2 somos fortes, não somos?
Naquela noite, depois que Júlia dormiu, Rafael ligou para seu advogado. Doutor Silveira, preciso de sua ajuda com uma situação delicada. O que aconteceu? Rafael explicou toda a situação. A descoberta sobre a mãe de Júlia, a chantagem de Eduardo, tudo. Rafael, legalmente Eduardo não pode fazer nada contra você. Adotar Júlia é completamente legal e o passado profissional da mãe dela não tem nada a ver com isso. Mas a reputação... Deixe-me cuidar disso. Vou preparar uma estratégia de comunicação preventiva. Se essa história vier a público, estaremos prontos. No dia seguinte, Rafael ligou para Eduardo. Já recebi sua proposta e minha resposta é não. Rafael, você está cometendo um erro. Não, Eduardo. O erro seria ceder à sua chantagem. Júlia é minha filha agora e nada nem ninguém vai mudar isso. Você vai se arrepender. Já me arrependi de muitas coisas na vida, mas adotar Júlia nunca será uma delas. Rafael desligou o telefone e se sentiu mais leve. Havia tomado a decisão certa. Façamos outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra coragem. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. Uma semana depois, a história vazou na mídia. A manchete do principal jornal econômico do país dizia: empresário Rafael Mendes adota filha de ex-funcionária demitida por corrupção. Rafael estava no escritório quando Márcia trouxe o jornal. Senhor Mendes, acho que o senhor precisa ver isso. Rafael leu a matéria inteira. Eduardo havia conseguido vazar a informação, mas algo inesperado aconteceu. Em vez de prejudicar Rafael, a história gerou uma onda de simpatia. O artigo contava como uma menina de rua havia devolvido documentos importantes para um empresário, que depois descobriu que ela era filha de uma ex-funcionária e decidiu adotá-la mesmo assim. A matéria destacava o gesto humanitário de Rafael. Em poucas horas, o telefone do escritório não parava de tocar. Eram jornalistas querendo entrevistas, organizações sociais oferecendo parcerias, e até outros empresários parabenizando Rafael pela atitude. Mas a ligação mais importante veio no final do dia. Senhor Mendes, aqui é Dr. Paulo Henrique, do Grupo Silvestre. Lemos a matéria sobre você e a menina. O Grupo Silvestre era um dos maiores conglomerados do país. Sim, gostaríamos de propor uma parceria para projetos de responsabilidade social. Ficamos impressionados com sua atitude e queremos investir em iniciativas para crianças em situação de rua. Rafael mal conseguia acreditar. Seria um prazer conversar sobre isso. Que tal amanhã? E traga a Júlia. Queremos conhecer a menina que mudou sua vida. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Júlia assistindo televisão na sala. Papai, você apareceu na TV. Apareci? Sim. Falaram sobre você me adotar e sobre como nos conhecemos. Foi legal. Rafael se sentou ao lado dela. E como você se sentiu vendo isso? Orgulhosa. Todas as pessoas falaram coisas boas sobre você. Disseram que você é um herói. Eu não sou herói, Júlia. Você que é a heroína da nossa história. Por quê? Porque você me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro e negócios. Me ensinou o que é uma família. No dia seguinte, Rafael e Júlia foram ao escritório do Grupo Silvestre. Júlia estava usando um vestido rosa novo e sapatos de verniz preto. Estava nervosa, mas tentava disfarçar. É um prédio muito alto, disse ela olhando para cima. Mas não mais alto que a nossa coragem, respondeu Rafael. Dr. Paulo Henrique os recebeu numa sala enorme com vista para toda a cidade. Então você é a famosa Júlia, disse o empresário com um sorriso caloroso. Ouvi dizer que você salvou a empresa do seu pai. Júlia olhou para Rafael, depois para o empresário. Só devolvi uma pasta que achei. Qualquer pessoa faria isso. Não, Júlia. Nem toda pessoa faria isso. Você poderia ter vendido os documentos ou simplesmente jogado fora, mas escolheu fazer a coisa certa. Durante 1 hora, conversaram sobre o projeto social. O Grupo Silvestre queria investir 5 milhões de reais num programa de assistência a crianças em situação de rua em São Paulo. A ideia é criar casas de acolhimento temporário, programas de educação e capacitação profissional.
explicou o Dr. Paulo. E Júlia seria nossa embaixadora do projeto, acrescentou outra executiva. Quem melhor para representar essa causa que alguém que viveu essa realidade? Júlia escutava tudo com atenção. Posso falar? Perguntou ela. Claro, respondeu o Dr. Paulo. Eu aceito ser embaixadora, mas com uma condição. Qual? Quero que outras crianças tenham a mesma chance que eu tive. Não só casa e comida, mas uma família de verdade. Os adultos na sala ficaram impressionados com a maturidade da menina. Como assim? Perguntou a executiva. Na rua eu conheci muitas crianças que só precisavam de alguém que acreditasse nelas, como meu papai acreditou em mim. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Então vamos incluir um programa de adoção facilitada no projeto, disse Dr. Paulo. Famílias que queiram adotar crianças maiores terão apoio psicológico e financeiro. 3 meses depois, o projeto Júlia foi lançado oficialmente. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador, empresários e representantes de organizações sociais. Júlia, agora com 10 anos e já alfabetizada, fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 6 meses eu dormia na rua e não sabia onde seria minha próxima refeição. Hoje tenho um pai que me ama, uma casa onde me sinto segura e a chance de ajudar outras crianças como eu. Ela olhou para Rafael na plateia e continuou. Meu pai sempre diz que eu o salvei, mas na verdade nós dois nos salvamos. Ele me deu uma família e eu dei a ele uma filha. Agora queremos dar a outras crianças a mesma oportunidade. O projeto foi um sucesso imediato. Em 6 meses, havia tirado 200 crianças das ruas e conseguido lares temporários para todas. 50 delas foram adotadas por famílias amorosas. Rafael descobriu que ser pai era a coisa mais gratificante que já havia feito na vida. Júlia era inteligente, curiosa e cheia de energia. Ela o acompanhava aos escritórios quando não tinha aula, participava de algumas reuniões e sempre dava opiniões surpreendentemente maduras. Papai, por que o senhor não constrói prédios mais baratos para pessoas que têm menos dinheiro? Perguntou ela numa tarde. É uma boa ideia. Por que você pergunta? Porque na rua eu conheci muitas famílias que pagavam aluguel muito caro por casas ruins. Se tivessem casas boas e baratas, sobrava dinheiro para outras coisas importantes. Rafael ficou pensativo. Sabe que você tem razão? Que tal criarmos uma divisão da empresa só para a habitação popular? Sério? Sério. Será nosso próximo projeto juntos. A habitação popular se tornou a linha de negócios mais bem-sucedida da Mendes Incorporações. Rafael descobriu que havia um mercado enorme para moradias de qualidade, com preços acessíveis. 2 anos depois do primeiro encontro, Rafael e Júlia estavam numa festa de aniversário em sua casa, na Vila Madalena. Era o aniversário de 12 anos de Júlia, e ela havia convidado 20 colegas da escola. A casa estava cheia de risos, música e crianças correndo pelo quintal. Rafael observava tudo da varanda com um sorriso no rosto. Não acredita que tudo mudou tanto, não é? Disse uma voz atrás dele. Era a doutora Carmen, a assistente social que havia ajudado com a adoção. Às vezes parece um sonho, respondeu Rafael. Júlia está tão diferente da menina assustada que conheci há 2 anos. Ela sempre foi especial, só precisava de uma oportunidade. E você? Como se sente sendo pai? Rafael pensou por um momento. Como se finalmente tivesse encontrado meu propósito na vida. Durante 42 anos, achei que sucesso era ter uma empresa próspera. Agora sei que sucesso é ver sua filha feliz. Júlia apareceu correndo na varanda. Papai, vem ver o que a Marina me deu de presente. Era um álbum de fotos com todas as lembranças dos últimos 2 anos. O primeiro dia de escola de Júlia, a inauguração do projeto Júlia, viagens que fizeram juntos, momentos cotidianos em casa. Olha esta aqui, disse Júlia apontando para uma foto. Foi no dia que você me adotou oficialmente. Na foto, Rafael e Júlia estavam saindo do fórum, abraçados, com sorrisos enormes nos rostos. Foi o dia mais feliz da minha vida, disse Rafael. O meu também, sabe por quê? Por quê? Porque foi o dia que deixei de ser órfã e você deixou de estar sozinho.
Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Júlia dormiu exausta mas feliz, Rafael se sentou em seu escritório em casa e fez um balanço dos últimos 2 anos. A Mendes Incorporações havia dobrado de tamanho. O projeto Júlia havia ajudado mais de 1.000 crianças. A divisão de habitação popular estava construindo bairros inteiros para famílias de baixa renda. Mas o que mais o orgulhava era a transformação pessoal. Ele havia aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal. Nunca mais perdia uma apresentação escolar de Júlia ou uma reunião de pais na escola. Jantavam juntos todas as noites e conversavam sobre tudo: escola, amigos, sonhos para o futuro. Júlia queria ser arquiteta como o pai, mas com foco em projetos sociais. Quero construir casas para pessoas que precisam como nós fizemos, dizia ela. Nós? Perguntava Rafael. Claro, somos uma equipe, não somos? 5 anos depois do primeiro encontro, Rafael estava novamente no 25º andar do edifício Copacabana, mas desta vez acompanhado de Júlia, que agora tinha 14 anos e estava fazendo um trabalho escolar sobre empreendedorismo social. Foi aqui que tudo começou, disse Rafael apontando para a janela. E ali embaixo que eu estava com sua pasta, respondeu Júlia, olhando para a calçada. Você se arrepende de alguma coisa? Júlia pensou por um momento. Só de uma coisa. O quê? De não ter conhecido você antes. Imagina quantas aventuras poderíamos ter vivido juntos? Rafael riu. Acho que nos conhecemos na hora certa. Eu precisava amadurecer para ser um bom pai. E você precisava de coragem para confiar em mim. E agora? Agora temos o resto das nossas vidas para mais aventuras. Naquele momento, o celular de Rafael tocou. Era um repórter pedindo uma entrevista sobre o sucesso do projeto Júlia, que havia se expandido para 10 cidades brasileiras. Senhor Mendes, qual foi o segredo do sucesso do projeto? Rafael olhou para Júlia, que estava ao seu lado ouvindo a conversa. O segredo foi entender que quando você ajuda uma pessoa, não está só mudando a vida dela, está mudando a sua também. Júlia não só me devolveu uma pasta perdida, ela me devolveu a humanidade que eu havia perdido. E o que o futuro reserva? Vamos expandir o projeto para toda a América Latina, e Júlia será minha sócia oficial quando terminar a faculdade. Sócia oficial? Claro, afinal, ela foi quem teve a ideia original. Depois da entrevista, Rafael e Júlia foram almoçar no mesmo café onde se conheceram 5 anos antes. Você lembra o que me perguntou no primeiro dia? Disse Júlia. Lembro. Perguntei onde você havia encontrado a pasta. E você lembra o que eu perguntei? Você perguntou o que eu te daria em troca. E você cumpriu tudo o que prometeu e muito mais. Rafael sorriu. Na verdade, quem ganhou mais fui eu. Você me deu a melhor coisa que alguém pode dar a outra pessoa. O quê? Uma razão para ser uma pessoa melhor. Júlia se levantou e abraçou Rafael. Papai, obrigada por não ter desistido de mim quando descobriu sobre a mamãe. Nunca desistiria de você. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você também é a melhor coisa que aconteceu na minha. Naquele momento, tanto o empresário quanto a menina, que agora era uma adolescente, entenderam que algumas histórias não têm fim. Elas apenas continuam, dia após dia, construindo algo maior que uma empresa ou um projeto social. Elas constroem uma família. 10 anos depois. Rafael estava sentado na primeira fila do auditório da Faculdade de Arquitetura da USP, assistindo Júlia receber seu diploma de formatura. Aos 24 anos, ela havia se tornado uma arquiteta brilhante, especializada em habitação social. Quando seu nome foi chamado, Rafael se levantou e aplaudiu com lágrimas nos olhos. A menina de rua que havia encontrado na calçada agora era uma profissional formada, pronta para mudar o mundo. No discurso de formatura, Júlia dedicou sua conquista ao pai. Há 15 anos, uma pasta perdida mudou 2 vidas para sempre. Hoje, milhares de famílias têm casas dignas por causa daquele encontro. Papai, obrigada por me ensinar que o sucesso não se mede pelo que você constrói para si mesmo, mas pelo que você constrói para os outros. Rafael chorou de orgulho. Naquela noite, na festa de formatura em casa, Júlia fez um anúncio especial. Papai,
tenho uma proposta para você. Qual? Que tal se a Mendes Incorporações virasse Mendes & Filha Arquitetura Social? Você quer ser minha sócia oficialmente? Quero. E quero que nosso primeiro projeto seja uma cidade inteira planejada para famílias de baixa renda, com escolas, postos de saúde, áreas de lazer, tudo. Rafael não hesitou. Aceito. Somos oficialmente sócios. E familiares para sempre. Para sempre. Enquanto os convidados comemoravam no jardim, Rafael olhou para o céu estrelado e pensou em como uma simples pasta perdida havia mudado não só sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Às vezes, os milagres não vêm do céu. Às vezes, eles vêm de uma menina corajosa que decide fazer a coisa certa, mesmo quando seria mais fácil não fazer nada. E às vezes, quando você salva alguém, descobre que, na verdade, foi você quem foi salvo. Fim. Obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário contando o seu nome e de onde nos escuta. Um grande abraço e até a próxima.